E hoje tem entrevista com o pré-candidato Antony Garotinho, do União Brasil. Boa noite, Fernando. Olá, muito boa noite a todos. Vamos então à nossa última entrevista com os pré-candidatos ao Palácio Guanabara. A gente lembra que a principal característica dessa entrevista é que ela é completamente sem edição. A ideia é que o eleitor possa avaliar, entre outras coisas, a capacidade de os candidatos serem objetivos nas suas respostas. Todos eles estão tendo 8 minutos para responder as perguntas, então, quanto maior o poder de síntese, mais assuntos a gente consegue abordar aqui hoje. Nosso entrevistado é o Antony Garotinho, ex-governador e candidato dessa vez pela União Brasil. Tudo jóia, Garotinho? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os telespectadores da Band. É um prazer falar com o povo do Rio. Quero lembrar que o cronômetro começa a rodar assim que o senhor iniciar a sua primeira resposta. E eu quero começar falando de economia, Garotinho, porque o Rio de Janeiro, ele concentra as principais reservas de petróleo do país. E os últimos governos usaram o dinheiro dos royalties, né, que não é um recurso estável, é um recurso que varia de acordo com o preço do petróleo e outras variáveis também, para pagar despesas correntes. Minha pergunta para o senhor é se o senhor tem um plano, né, para usar essa fonte importante de arrecadação e, de forma geral, qual seria o seu enfoque na área de economia? Olha, eu quero dizer a você que eu vou trabalhar na geração de empregos. Esse será o ponto principal do meu governo. Nós temos várias linhas de atuação, mas eu vou destacar duas. A primeira delas, nós queremos zerar o ICMS do material de construção, porque a construção civil, ela gera emprego muito rápido. Então, se você tirar o ICMS da tinta, do tijolo, de todos os materiais que compõem a casa própria, nós vamos ter aqui um volume de empregos muito grande gerado pela construção civil no Estado, além das pessoas poderem reformar a sua casa própria. E o segundo, eu vou, de novo, como fiz quando fui governador, tirar o ICMS de toda a cadeia do setor naval para poder reabrir os estaleiros, como eu fiz em Angra, São Gonçalo, Niterói, no Rio, que geramos 35 mil empregos diretos e outros 35 mil empregos indiretos. Tem muitos outros planos, mas pelo tempo eu vou focar nesses dois. Tá certo. Bem, falando agora então de segurança pública, muita gente que aponta que durante seu governo houve um período importante de consolidação das milícias no nosso estado. Naquela época se chamava, né? Você achava que a milícia era um mal menor, chamava de polícia mineira, autoproteção comunitária. Como é que o senhor, se eleito, pretende combater esses grupos? Olha, primeiro dizer que isso não é verdade, né? As milícias cresceram durante o governo Sérgio Cabral. Inclusive há cenas do Cabral em palanque com milicianos. Eu sempre combati o tráfico e a milícia. Tem candidato aí fazendo acordo com milícia e tem outro candidato fazendo acordo com tráfico. O meu acordo é com a população, nem milícia, nem tráfico. Falando agora sobre transportes, candidato, se eleito, o senhor pretende concluir a obra da Estação da Gávea do metrô e o senhor tem planos de expandir a linha 4? Olha, antes de falar nisso, eu quero falar do drama do povo do Rio de Janeiro. Chama-se Supervia, esta vergonha. Nós vamos fazer a revogação da concessão da Supervia e vamos fazer com que, durante um período curto, o Estado opere os trens até fazer uma nova licitação para uma empresa investir em trens, estação, porque a Supervia já passou do limite. A forma como ela trata a população da Baixada, da Zona Norte e da Zona Oeste é humilhante. Quanto ao metrô, desculpe, com toda sinceridade, eu tenho outras prioridades. Minha prioridade, o metrô de São Gonçalo, pegando Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. E o metrô que sai pela Pavuna, São João de Meriti e corta toda a Baixada Fluminense. Não que outras áreas não mereçam. Merecem, mas eu acho que essas áreas têm mais população, gente mais sofrida com os ônibus do que o restante da população. Candidato, agora falando sobre infraestrutura, em fevereiro eu tive em Petrópolis para cobrir a tragédia das chuvas. E eu vi muitas casas, milhares, construídas em encostas e também nos leitos de rios. Como é que o senhor pretende, se eleito, evitar que novas tragédias, como é que aconteceu esse ano e que aconteceu já em outros anos também, se repitam? No meu governo e no governo da Rosinha, nós construímos 28 mil casas populares com recursos próprios. Eu pergunto,
Quantas casas foram construídas nos últimos anos no Rio de Janeiro? Até para construir as casas do deslizamento e da enchente foi uma dificuldade. Era verba federal. Na verdade, existe um plano chamado Plano de Prevenção contra Enchentes no estado do Rio de Janeiro, que está pronto para ser aplicado na região serrana desde o início do primeiro governo Cabral. Nós pagamos as universidades, o plano ficou pronto e ninguém fez mais nada. Nós vamos implementar esse plano. Agora, falando sobre meio ambiente, tem municípios da Baixada Fluminense que têm um índice de tratamento de esgoto próximo de zero. O que o senhor pretende fazer para universalizar esse serviço que é básico? Veja, agora com o marco do saneamento aprovado e com a concessão que foi feita pela SEDAI a empresas privadas, vai ficar mais fácil, né? Porque, infelizmente, a ocupação da Baixada Fluminense foi feita colocando asfalto em cima de terra, não tem por baixo nem galeria de águas pluviais em muitos lugares e outros não tem rede de esgoto, né? Nós vamos fazer um tratamento até porque 80% do esgoto jogado na Baía de Guanabara vem da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro e de São Gonçalo. Eu só quero lembrar que eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto. Por quê? Quem fez o emissário de Ipanema? Eu. Quem fez o emissário da Barra? Eu. Quem fez o emissário de Icaraí, em Niterói? Fui eu. Então, eu estou falando de obras que nós vamos fazer, porém com a história de quem já fez. Garotinho, tem uma palavra que é o terror das pessoas, dos fluminenses que dependem da saúde pública, que é o SISREG, o Sistema de Regulação de Leitos. O sujeito pena para conseguir marcar um exame, uma consulta. Como é que você pretende melhorar essa situação da regulação de leitos, da marcação de consultas, da marcação de exames? Isso tem que unificar. Tem que fazer uma regulação geral da região metropolitana. Não dá para você ter uma regulação do Rio e uma outra da Baixada. Primeiro você tem que descentralizar a questão das imagens. Você tem hoje um Rio Imagem concentrado na cidade do Rio de Janeiro, que é um desastre. Então você tem que desconcentrar, fazer polos do Rio Imagem. Segundo, você tem que investir no atendimento básico para que as pessoas cada vez mais utilizem o seu município ao invés de ter que se deslocar para o Rio de Janeiro. Agora, falando de educação, a gente ainda tem mais ou menos 1 minuto e meio. O Rio de Janeiro ficou em 20º entre os 27 estados da federação no último IDEB. Se eleito, Garotinho, como é que o senhor pretende virar esse jogo da educação pública? Eu vou falar o principal. O Brasil tem um piso nacional da educação. R$ 3.800. Quanto é o piso do Estado? Com triênio, 1.650. O governador, que está cheio de dinheiro em caixa, prefere gastar em outras coisas e não gasta naquilo que é fundamental, no piso dos professores estaduais. Podemos fazer tudo, melhorar os CIEPs, melhorar a educação infantil, mas se não investir no professor, não vai. Assim como na segurança pública, eu vou dar a paridade aos policiais ativos, inativos e pensionistas que foram sacrificados pelo atual governador no plano de aumento para os policiais militares. Nosso tempo está quase acabando, mas acho que ainda dá tempo de mais uma perguntinha. Como reduzir os roubos de rua no nosso estado? Não existe criminalidade. Roubo de carga é um tipo de crime, roubo de rua celular é outro tipo de crime, sequestro era um tipo de crime que eu acabei. Então você tem que organizar as delegacias especializadas, porque cada crime tem um tipo de mecânica de atuação, você tem que ter um tipo de combate. A rua só se resolve com ostensividade e investigação dos pontos críticos. Perfeito. Esse foi o candidato Antony Garotinho, pré-candidato ao Palácio Guanabara pela União Brasil. Obrigado, Garotinho. Obrigado a você, obrigado a todo o povo do Rio de Janeiro e até as urnas, se Deus quiser. É isso, Yasmin. Voltamos com você aí no estúdio.